Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho que o governo ampliou o pente fino do INSS, né? E com isso abriu caminho para o auxílio sem perícia. Então, o governo editou a medida provisória número 1113, que autoriza mais uma operação pente fino em todas as aposentadorias e benefícios pagos após perícia médica. Então, os segurados que recebem auxílio acidente, eles poderão ter o benefício revisado e cancelado no pente fino do INSS. A novidade faz parte da medida provisória 1113. Essa medida provisória também abre caminho para a retomada da concessão de auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, sem perícia médica do INSS. Então, o benefício é liberado após o trabalhador apresentar atestado ou laudo médico. Esse modelo já foi utilizado em 2020 e 2021 por causa das restrições de atendimento durante a pandemia. E depende ainda de detalhes que deverão ser apresentados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Bom, para ser convertida em lei, essa medida provisória, ela precisa ser aprovada em 120 dias na Câmara e no Senado, onde pode sofrer alterações. O texto final ainda precisará ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Enquanto não é aprovada ou reprovada, a MP está em vigor a medida provisória e funciona como lei. O artigo 101 da medida provisória diz que o segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção. Processo de reabilitação profissional, por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Foi incluída a revisão do auxílio acidente no pente fino. Então, o auxílio acidente, para quem não sabe, é devido ao segurado que sofre acidente e apresenta sequelas definitivas que diminuem sua capacidade de trabalho. Então, o que também pode ocorrer devido a doenças do trabalho. O benefício, ele funciona como uma espécie de indenização, pois não impede a pessoa de continuar trabalhando. Ao contrário da aposentadoria por incapacidade permanente, né, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Bom, é o caso, por exemplo, de trabalhadores que, após o afastamento, não podem mais atuar na mesma função, mas ainda têm condições de trabalhar em outra área da empresa. Então, o auxílio acidente, ele costumava ter o caráter permanente e o pagamento era interrompido apenas
com a morte ou aposentadoria do beneficiário. Com essa nova medida provisória, esse tipo de auxílio ele poderá ser revisado num programa especial para análise de benefícios, com indícios de irregularidade, conhecido como pente fino do INSS. Provavelmente, todos os segurados que recebem auxílio acidente serão chamados para passar por perícia, com o objetivo de analisar se o trabalhador continua com a incapacidade parcial que motivou esse benefício. Agora, um ato do Ministro do Trabalho e Previdência deve estabelecer os critérios e as datas para a convocação. Outra novidade da medida provisória 1113 é que o auxílio-doença ele pode voltar a ser concedido sem perícia. Em 2020 e 2021, por causa da pandemia, o INSS adotou a chamada perícia documental para a concessão do benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença. Em alguns casos, o segurado poderia receber o benefício sem passar por perícia médica presencial, após o envio de atestados, exames, laudos médicos. O benefício liberado era uma antecipação no valor do salário mínimo. Posteriormente, se comprovado que o trabalhador tinha direito a um valor maior, o segurado receberia a diferença. A experiência de análise documental durante a pandemia, ela foi positiva, então funcionou muito bem. Em caso de dúvida, o segurado podia passar pela perícia presencial depois. A medida provisória 1113, ela traz essa possibilidade novamente, mas deixa os detalhes em aberto. Então, a regulamentação, ela deverá acontecer por meio de ato do Ministro do Trabalho e Previdência. Então, isso daí a gente está aguardando para ver como é que vai ficar. Durante a pandemia, com as agências fechadas, foi uma medida de exceção para impedir grave prejuízo ao cidadão e havia limite de prazo de 30 dias. Agora não há mais essa justificativa, não existe mais agência fechada. Antes de solicitar o benefício por incapacidade temporária, que é o nome do antigo auxílio-doença, tenha em mãos os seguintes documentos, mas podem ser necessários outros, já que o governo ainda não divulgou as regras. Então, os documentos pessoais, RG, CPF, carteira de trânsito, comprovante de residência, carteira de trabalho, carteira de trânsito não, de motorista, perdão. Carteira de trabalho e previdência social, declaração do último dia trabalhado para quem for empregado. Então, deve pedir esse documento na empresa com o máximo de antecedência, porque muitas vezes o RH pode demorar para entregar esse documento. Bom, é importante juntar atestado médico com a CID, que a CID é a Classificação Internacional de Doenças, e o período que o médico entende necessário para o afastamento e recuperação do paciente. Laudos e exames que comprovam a doença. Ideal que os laudos sejam detalhados e descritivos quanto à doença. Tratamentos realizados, medicação receitada e eventuais cirurgias realizadas. CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, se for o caso. E é importante apresentar documentos corretos e legíveis, tendo em vista que essa medida provisória, ela substituiu a perícia por avaliação documental, ela é muito importante que o requerimento do benefício seja feito por meio da apresentação de documentos corretos. Então, por exemplo, não adianta você encaminhar um atestado médico sem data ou CID. Verifique também se os documentos a serem encaminhados, eles são todos legíveis. Documentação incorreta, ela pode resultar em arquivamento de requerimento de auxílio.
que a Instrução Normativa 128 do INSS, ditada em 28 de março de 2022, ela determina que seja arquivado o pedido de requerimento com a documentação incorreta ou ausente, caso o órgão não solicite nova documentação, isto é, a carta de exigência. Se o arquivamento ocorrer, o trabalhador ele não poderá ingressar com recurso, porém ele poderá apresentar um novo requerimento ao INSS. Só que, apresentado novo requerimento, a data de início do benefício, caso concedido, será alterada para a data do novo pedido. Isso fará com que o trabalhador perca tempo e dinheiro, porque a data a ser considerada será do novo requerimento. E as parcelas atrasadas do primeiro benefício não serão pagas. Mas atenção, se a perícia médica não foi extinta e ainda será feita em alguns casos, né, então precisa ficar esperto, porque o contato, né, pessoal, entre médico e segurado, ele tem um papel muito importante na concessão. Pois muitas vezes, no decorrer da conversa, o segurado ele consegue explicar de forma bem clara como a doença o incapacita para a atividade que exerce. Então, a análise documental é feita de forma muito impessoal e ela pode gerar inúmeros indeferimentos que seriam evitados caso a perícia presencial fosse realizada. Nos últimos anos, e principalmente após a explosão da pandemia no Brasil e no mundo, inúmeros benefícios por incapacidade temporária foram concedidos para segurados com problemas psiquiátricos. Agora, é de se imaginar que, para doenças em que não há exame para comprovar, apenas o laudo não vai ser considerado suficiente para o deferimento do benefício. Então, nesses casos, por esse motivo, algumas perícias presenciais devem ser mantidas, porque são extremamente necessárias. A medida provisória 1113, ela traz a alteração da competência para julgamento dos recursos dos benefícios por incapacidade. Então, os recursos administrativos do INSS, protocolados após 20 de abril de 2022, nos casos em que o segurado não concorde com a avaliação médico-pericial, serão analisados e julgados pela Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, através da Subsecretaria da Perícia Médica Federal, e não mais pelo Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, o objetivo dessa alteração, segundo o governo, é dar mais agilidade no julgamento dos recursos. Então, para conceder o auxílio-doença, em regra, não terá perícia presencial, mas quem recebe benefício por incapacidade poderá ser convocado para a perícia do pente fino. Então, o segurado acamado ou internado que for convocado, existem normas que possibilitem que o servidor do INSS se desloque até onde o segurado está para realizar a perícia. Então, nesses casos, o representante do segurado deve comparecer com antecedência mínima de 3 dias da perícia, com um atestado informando sobre a condição de saúde do segurado. Quem passar na perícia e tiver o benefício suspenso poderá recorrer administrativamente da suspensão. Mas prepare-se bem, porque nesses casos você deve apresentar justificativas técnicas com outros laudos médicos e exames complementares. Ou, o que eu acho até mais prudente, é entrar com ação judicial. Outra possibilidade é que após a perícia seja determinado que você passe por reabilitação profissional. Então, a documentação que apresentar no recurso tem que ser bem clara e fundamentada para tentar mudar a decisão. E se mesmo assim o benefício for suspenso,
é possível ainda buscar na via judicial. Mas você tem que ficar atento, porque é bom procurar um profissional na área de direito previdenciário para analisar seu caso e planejar corretamente como agir. Bom, o beneficiário que for convocado, ele deve cumprir exigência no prazo para não ter a renda suspensa. De acordo com regras do INSS, a revisão dos benefícios está relacionada a pendências cadastrais identificadas, não adentrando nesse momento das regras de direito que geraram o benefício. Até o momento, o INSS não revelou quantos são os benefícios que já foram revisados desde quando o pente fino foi iniciado. Bom, caso o beneficiário receba alguma notificação, será necessário que ele apresente a documentação solicitada pelo Meu INSS ou no posto após agendamento. A lei do pente fino, ela permite que o INSS revise benefícios concedidos nos últimos 10 anos a fim de encontrar irregularidades na concessão dos benefícios. Quem não comprovar seu direito ao benefício pode ter seu pagamento suspenso e até cancelado. Então, para quem tem benefícios com mais de 10 anos, o INSS só pode revisar se houver indício de fraude, e a fraude tem que ser apontada na própria notificação do Instituto Federal. Bom, o que leva à perda do benefício? Não enviar os documentos exigidos pelo INSS dentro do prazo de defesa ou ter os documentos enviados considerados insuficientes ou improcedentes. Como evitar a perda do benefício? Bom, para evitar a suspensão do benefício, é importante manter os dados cadastrais atualizados no INSS como endereço para não correr o risco de ser notificado e não ver essa notificação. O INSS pode considerar o segurado convocado para revisão, mesmo que ele não veja a notificação e vai suspender o benefício. Bom, caso a pessoa não responda à convocação dentro do prazo, vai ser suspenso o benefício. Os dados pessoais podem ser checados e atualizados através do Meu INSS, seja no aplicativo ou no site. Bom, é possível recorrer? Quem tiver o benefício suspenso poderá recorrer pela conta do Meu INSS ou em agência da própria Previdência Social. O recurso pode ser aberto dentro de 30 dias contados a partir da notificação de perda do benefício pelo INSS. Bom, quais serão os canais de comunicação? Com a realização do pente fino do INSS 2022, os beneficiários devem ser informados por alguns dos canais de comunicação, seja por mensagem de texto, através do aplicativo Meu INSS, através do extrato de benefício, pelos correios, por meio de correspondências. Então, você deve ficar atento. O prazo para apresentação da defesa é de 30 dias para o segurado urbano e 60 dias para o trabalhador rural, individual e avulso, agricultor especial ou segurado especial. O texto da medida provisória 1113 é uma contradição na decisão do governo de querer diminuir a fila de espera do INSS, dispensando a emissão de parecer da Perícia Médica Federal quanto à incapacidade laboral, sendo o benefício concedido com base em atestados e laudos médicos, quando ao mesmo tempo faz um pente fino em quem já recebe esses benefícios. Em 10 anos, com base em dados do governo federal, o tempo de espera para o INSS conceder um benefício quase triplicou. Em janeiro de 2012 eram 30 dias. Em fevereiro deste ano, a espera foi de 82 dias. Atualmente, são cerca de 2 milhões de pessoas com pedidos de benefícios parados no INSS e a maior parte ultrapassa 45 dias.
Fatores como pandemia, a greve de peritos e principalmente a falta de servidores são as causas para o atual quadro, como também os servidores do INSS em greve há mais de 60 dias em várias regiões do país. Em 2012, o INSS tinha 37.980 funcionários. Já em 2020, de acordo com os últimos dados divulgados, eram 20.555, uma redução de quase 46% em 8 anos. O último concurso foi feito em 2015, assim fica muito, mas muito difícil mesmo. Então, você que ainda não foi chamado na perícia, já comece, vá em médico, veja, guarde os remédios que você toma, peça um novo laudo médico com o CID, com a data do tratamento, quanto tempo ainda você vai ficar afastado, quanto tempo, né, você deve ficar ainda em tratamento. Então, deixe tudo reservado, deixe tudo certo para que quando você seja chamado, convocado para a perícia, você não entre em pânico e já possa ligar e agendar o seu comparecimento. Então, fique de olho, abra o meu INSS com frequência, veja quando você vai ser convocado. Então, não espere, e outra coisa, tem gente que recebe a correspondência, esconde, não, depois eu penso nisso, não, você tem que pensar na hora, liga e marca a data da perícia. Então, por isso, se você ainda não foi convocado, já vá se preparando, junte documentação, porque se me chamam, eu estou recebendo benefício por incapacidade, me chamam, eles imaginam que eu esteja em tratamento, então eu tenho que levar a comprovação de que eu continuo em tratamento, que eu estou fazendo fisioterapia, ou eu tomo remédio, o laudo médico recente, então já deixa tudo, porque às vezes você, vou esperar ser convocado para fazer, e acaba demorando. Você vai ter 30 dias e às vezes o seu médico viajou, está num congresso, não pode te atender, aí você vai ter que chamar outro que não conhece seu histórico, então já deixa tudo pronto, tudo certinho para que você não tenha nenhum desespero na hora de arrumar toda essa documentação, tá? E deixe tudo pronto, porque possivelmente será convocado aí para perícia do INSS, para manutenção do benefício. Então, de um lado, facilitam, entre aspas, que eu não gosto muito da perícia, né, telepresencial, ou da perícia perícia feita através de documentos, que nem vai ser telepresencial, vai ser só por documentos, então o perito pode ter uma conclusão totalmente diversa. E, por outro lado, eles chamam as pessoas lá que estão recebendo benefício, ao invés de concentrar toda a força-tarefa para conceder esses benefícios, mais de 2 milhões parados, não. Então, vai dividir. Bom, enfim. Essas são as minhas dicas de hoje, eu vou despedindo de vocês. E aproveitem e se inscrevam no meu canal no YouTube, Tatiana Ragosta, ou acompanhem Leis do Sucesso também no Facebook, eu posto os programas daqui, ou vocês podem acompanhar as novidades no Facebook Ragosta Advocacia ou no Instagram Ragosta Advocacia. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.